Boa noite. Sou Pedro Schneider, gerente de marketing e vendas da Dräger do Brasil. Essa é a abertura de uma semana repleta de conteúdo, com profissionais renomados que se juntaram ao nosso time na missão de levar conhecimento confiável e de referência para os profissionais da saúde do país. Vale lembrar que um dos papéis da Dräger é aperfeiçoar o cuidado crítico no hospital com foco na segurança do paciente, satisfação do corpo clínico e na prevenção de infecções por meio de nossas tecnologias e soluções. E nessa semana, além de levarmos esses conhecimentos, apresentaremos uma nova solução para o mercado de anestesia. Mas antes, vamos começar dando as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Dr. Enis Donizete, presidente da Fundação para a Segurança do Paciente no Brasil. Boa noite, Dr. Enis. Boa noite, Pedro. Para dar sequência, convidamos Leandro Teixeira, coordenador da linha de anestesia da Dräger do Brasil, que será nosso mediador nessa noite e nas demais. A bola está com vocês, Leandro. Obrigado, Pedro. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Leandro Teixeira, eu sou coordenador de marketing do segmento anestesia da Dräger no Brasil. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos. Apenas um comunicado, aqui no estúdio está eu e o Dr. Enis, e a gente está sem máscara, mas a gente está num ambiente controlado. Nós estamos seguindo as regras de segurança da Dräger, enfim. E bom, eu já quero agradecer ao Dr. Enis, que está aqui com a gente, presidente da Fundação para a Segurança do Paciente no Brasil, né, Dr. Enis? E o tema hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre segurança do paciente, né? Conta um pouquinho para a gente, doutor. A Fundação, na verdade, foi um grande sonho, né? Durante a minha presidência na cidade de anestesia do estado de São Paulo, a gente definiu, dentro de um planejamento estratégico, a necessidade da criação de uma estrutura que pudesse servir de contraponto para os pacientes e familiares, sabe, Leandro? Porque, no fundo, quando a gente fala de segurança do paciente, os profissionais de saúde têm enormes, eu diria assim, oportunidades de aprendizado e de orientação em relação a isso. Sim. Mas quando a gente olha essa questão da segurança do paciente pelo elo mais fraco, o elo mais fraco ainda é o paciente, entendeu, Leandro? É verdade. Então essa, na verdade, foi a grande oportunidade que a gente teve uma inspiração, né? Nos Estados Unidos existe um Safety Patient Movement, né? Também que é uma ONG também, que foi criada com esse objetivo. E a gente trabalhou muito eu diria que nessa linha de ouvir muito o paciente, de ouvir muito o familiar, e mais do que isso, levar informação e utilizar eles como um veículo. Por quê? Qual é a nossa estratégia? Ele é o último ponto de defesa em algumas situações. Sim. Então, ele pode ser, na verdade, o auditor do processo, mas ele pode ser, na verdade, o disparador do processo de pare. Esse remédio não é para mim. Muito legal. Se a informação for disseminada, né? É isso. Então, achei muito bacana, muito interessante. Muito legal. E o senhor trouxe alguns dados para a gente hoje, algum estudo? Vamos dar uma olhadinha? Assim, qual é um pouco da nossa dificuldade, sabe, Leandro? É quando a gente busca dado nacional, né? Uhum. Porque, na verdade, assim, para você construir uma informação, você precisa de numerador e denominador, né? Então, eu preciso saber. A gente realiza, em média, 13 a 14 milhões de procedimentos no Brasil. Realizávamos isso antes da pandemia, né? Infelizmente, né? A gente, praticamente, aí os movimentos reduziram em torno de 30%, 40%, 50%, né, em alguns lugares. Consequentemente, esse número caiu. Mas antes da pandemia era mais ou menos isso que a gente fazia. Quando você olha esse cenário e fala assim, onde é que isso se distribui? Praticamente 65% disso está dentro do sistema público de saúde. Nossa, é um número absurdo. É um número absurdo, é um número muito grande. E, consequentemente, quando você olha este contingente de procedimentos realizados, você fala assim, mas de onde é que vem esses dados? Muitos dados são relacionados ao DataSUS. Qual a dificuldade que a gente tem? Buscar dado no DataSUS. Não é fácil. É uma plataforma não amigável. Não vou chamar ela de inimiga, mas ela é não amigável. É muito difícil tirar dados e informações de lá, né? Então, consequentemente, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de olhar esse cenário. Por exemplo, qual é a incidência que a gente tem no país de procedimentos cirúrgicos eletivos com relação a algumas complicações que a gente chama de sentinela? Morte, infarto, derrame, reinternação, sangramento não esperado, admissão na terapia intensiva não esperado. A gente fica com dúvidas em relação a isso. E a gente precisa desse dado. A propósito disso, a Agência Nacional de Segurança, a Agência Nacional de Saúde, recentemente estabeleceu alguns parâmetros para obrigar os hospitais a buscar acreditação, mas mais do que buscar acreditação, ter dados e informações. Então, eles colocaram que os hospitais são obrigados a informar taxa de reinternação,
reoperação em 30 dias e mais alguns outros itens. Está lá na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Muito legal isso. Legal. E mais legal ainda é o SUS, que definiu o seguinte, que naqueles hospitais que têm um modelo de acreditação ou tem o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que foi criado há mais ou menos 13 anos atrás, ele estabeleceu a criação de comissões de segurança dentro dos hospitais, a Comissão de Segurança Hospitalar, a Comissão de Segurança do Paciente. E se o seu hospital tiver estruturado essa comissão e gerar informação, você recebe um dinheiro a mais do Sistema Único de Saúde. Legal, então tem um incentivo para isso. A grande curiosidade agora os hospitais estão preparados para tanto gerar esses dados, né, porque você precisa de um sistema informatizado para conseguir isso, quanto como pegar esses dados e transformar isso em ações. Como que o senhor vê isso hoje? Então, você tocou num ponto extremamente importante. Então, assim, só para a gente poder ter um dado aqui. Claro. Esses dados aqui são do Sistema de Saúde britânico. Agora, o Sistema de Saúde britânico está na moda, né? Porque todo dia que aparece alguma coisa do Reino Unido, aparece o Boris Johnson, todo o povo lá, com um brochezinho do NHS, assim por diante. É um orgulho para eles. Né? O NHS, na verdade, ele serviu de inspiração para o SUS, Leandro. Na verdade, quando a gente criou o SUS no Brasil, a grande inspiração do sistema de saúde público no mundo que existia para criar o SUS aqui foi o NHS. Então, esses são os dados que eu trouxe do NHS, que em 1846, primeira anestesia, feita em Harvard, no Ether Dome, lá no Mass General Hospital, e a partir daí começou uma nova era para a cirurgia, porque até então as cirurgias tinham que ser rápidas, porque elas eram dolorosas. Né? Então, a partir daqui, criou-se um novo mundo, um novo paradigma. Olha que interessante, fez o primeiro procedimento em Harvard, no Mass, com sucesso. Foram repetir esse procedimento em Nova York. O paciente broncoaspirou, ele teve vômito e broncoaspirou. Então, olha que interessante. Já de cara ficou claro que tinha risco no negócio. Quando você tem risco, o que você tem que fazer? Você tem que estabelecer como é que você vai lidar com ele. Administrar. Exato. A gestão do risco. E a gestão do risco é uma ciência, né? E é uma ciência baseada em informações, por exemplo. Então, o NHS, o que ele fez? Ele começou a trabalhar dentro de um contexto de gerar as informações, trabalhar essas informações e transformar elas em novos modelos de cuidado e atendimento. Porque na hora que você analisa o desfecho, principalmente o desfecho negativo, você tem a oportunidade de voltar para trás e fazer diferente no próximo, não naquele. Então, por exemplo, olha lá, complicações relacionadas à anestesia, e ali na frente está os claims ali. Né? Esses são casos em que houve negligência, imprudência ou imperícia, isso foi julgado, foi analisado, e depois ele pegou todos esses casos e analisou. Isso é muito parecido com um programa que tem nos Estados Unidos, né, que chama Closed Claim. Nossa, sim. É um programa que, na verdade, começou na Universidade de Washington, lá nos anos 80, e depois ele foi a Sociedade Americana de Anestesia assumiu isso, e hoje tem o Anesthesia Patient Safety Foundation, que praticamente faz a gestão do Closed Claim nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, Reino Unido. Reino Unido mostrou aqui. Olha que interessante. Complicações relacionadas à anestesia. Relacionadas à anestesia geral, à anestesia regional, 44% dos casos que foram a julgamento ou tiveram negligência, imprudência ou imperícia... Quase metade. Quase metade. Então, o que chama a atenção isso? Opa, o que a gente tem que fazer? Espera aí, a anestesia regional, como é que ela é feita? A gente vai lá, coloca uma agulhazinha e faz a RAC, coloca uma agulha e faz a peridural. Usa ultrassom para isso? Não. É possível usar ultrassom? Olha, para localizar melhor o espaço, acho que vale a pena. Anestesia regional. E você começa, na verdade, a entender qual é o cenário. Sim. Anestésicos locais, né, com uma duração menor, anestésicos locais com... E aí, olha lá o segundo, anestesia obstétrica. E aqui tem uma tragédia, Leandro. É mãe e filho. Né? Então, muitas vezes, você ceifa 2 vidas aqui. E muitas vezes... 1/3 dos casos. 1/3 dos casos. Né? Anestesia inadequada, e ali vai lá, lesão dentária, problema relacionado à via aérea, relacionado a drogas, até cai 2%. Né? E ali do lado ele tem o seguinte, o que isso impactou? 841 casos diretamente relacionados à anestesia, que respondia por 2,5% desse total de casos, que foi, porque tinha caso da cirurgia, tinha caso da oftalmo, da otorrino, da obstetrícia, assim por diante. Repara ali, 121 milhões de indenização
foi o que a NHS teve que pagar para as pessoas. Nossa. 121 milhões. Então, consequentemente, o que a gente tem nesse outro dado aqui? Né? São, do ponto de vista daquilo que é mais provável de acontecer. A gente está aqui no ambiente da Dräger, com uma série de equipamentos, né? E aparelhos de anestesia, ventiladores, monitores e assim por diante. Está ali colocado, ó, incidentes relacionados com equipamentos durante a coisa, responde pela menor probabilidade. A maior probabilidade está relacionada ao fator humano e aos processos de trabalho. Sim. E isso é um negócio extremamente importante, que é o que está colocado lá, ó, Medical Devices, está lá colocado naquele... Olha, Está aqui, está certo? Olha que interessante que é. Então, consequentemente, o que a gente vê? É isso. Né? Lá é o final. Sim, com certeza. Lá é o final e é um final que a gente não quer. O que está se buscando hoje? Eu tenho certeza que muitos dos sistemas que vocês estão fabricando hoje são sistemas inteligentes. São sistemas que vão me ajudar a tomar decisão e ajudar a pensar no diagnóstico. Não tem dúvida que na hora que você aparece uma saturação de 90 e eu deixo o alarme ligado de forma correta, ele vai alarmar e vai dizer o seguinte, ó, 90 não é uma saturação adequada. 92, 94, ele para de alarmar. E cai para 84, 88. Naquele momento ele me alarma. Aí, o que os sistemas vão começar a fazer agora? Eles vão começar a tentar fazer diagnóstico para você. E vão te ajudar na interpretação. Então, os modelos de tomada de decisão vão vir com algoritmo dentro dos sistemas. Eu não tenho dúvida disso. É um né? pré-protocolo ali. É um pré-protocolo. Isso. E a gente não pode sofrer com isso, nós médicos, né? Porque às vezes a gente olha e fala, protocolo me emburrece, não, protocolo me limita, não. Imagina, eu conheço tudo, eu sei tudo na minha experiência. Isso é complicado, né? Porque cada vez mais as coisas são muito complexas. Né? Só para a gente ter um dado para a gente de referência. Até 1950, 1960, você operar um doente acima de 55, 60 anos de idade era uma aventura. Hoje, a gente faz anestesia em pacientes com 102, 104, 105 anos. E a população idosa está aumentando. Em 2040, 2050, 40% da população brasileira vai ter mais de 70 anos. A pirâmide está se abrindo. Né? A pirâmide está se abrindo. E esses pacientes, o que eles são? Crônicos. Eles fumaram a vida inteira, eles beberam, eles tiveram maus hábitos. Os hábitos de vida definem os nossos futuros, né? Então, consequentemente, é um pouco desse caso que está colocado aqui. Ó. É uma cirurgia robótica, foi feita aqui, só que a gente já sabe que na cirurgia pulmonar, 10 a 25% dos pacientes podem desenvolver pneumonia após a ressecção pulmonar. Ué, se eu já sei disso, 25% é muita gente, 10% já é muito alto. Um quarto. Como é que eu faço isso? Preparo o paciente. Fuma, tem que parar de fumar. Vamos começar a fazer reabilitação pulmonar? Vamos começar a fazer, vamos usar o antibiótico correto? Ou seja, você faz todo um modelo de cuidado que antecipa e reduz isso. No intraoperatório, vocês têm as máquinas de vocês com modelos de recrutamento no intraoperatório. O recrutamento para a gente é extremamente importante nessa cirurgia. E a outra coisa são as modalidades de ventilação. Eu vou utilizar uma modalidade de ventilação que agrida o mínimo possível aquele alvéolo doente, porque ele já está cronicamente doente. Se eu der volumotrauma, barotrauma e assim por diante, não é isso? Então, ou seja, os equipamentos hoje permitem e me ajudam a ter um melhor modelo de ventilação. Consequentemente, na hora que fizer uma ventilação, estratégia ventilatória protetora, junto com essa reabilitação, eu reduzo aquela taxa de mortalidade, Leandro, de 20% que está colocado ali, e o NHS trabalhou nisso de forma brilhante. O que eles conseguiram? Estabeleceram isso de tal forma e criaram um modelo de cuidado em que eles reduziram, nos procedimentos de alta complexidade, cirurgia de grande porte, eles chegaram a reduzir a mortalidade que existia antes em quase 60%, 70%, 80%. Nossa. Trabalhando com os indicadores que eles mesmos geraram. Trabalhando com os indicadores que eles geraram. Poxa, que bacana. Né? Então, assim, é um bundle, né, que a gente está falando ali, ó, olha lá, você definiu lá quais eram os riscos, pegou um modelo ali, uma ferramenta ali que a gente utiliza hoje no dia para fazer análise de cenários de ingestão de risco, né, e que é o Ishikawa, que você já conhece bem, né, e aí em cima disso, ó, criei um bundle, preparar para a cirurgia, cuidado intraoperatório apropriado, pós-operatório em área especializada, monitorização, controle da dor, fisioterapia, reabilitação precoce. E aí, Leandro, se você olhar isso aqui, cá entre nós, é difícil fazer isso em qualquer lugar do Brasil. É quase processo de trabalho. Você não está falando de... Não é novidade.
E não é tecnologia, não é uma coisa muito cara, tá certo? Né? Então, assim, esse é o segundo programa que eu falei com você, que é o ASA Closed Claim. Né? Essa última autora que está colocada aí, a Karen Domino, ela era a última presidente disso, mas, na verdade, ele foi criado lá atrás na Universidade de Washington. E ele também trabalha com isso. E eu queria chamar a atenção aqui, que é para os problemas relacionados à via aérea e a procedimentos realizados fora do centro cirúrgico, Leandro. Há 20 anos atrás, a gente fazia 2, 3 tomografias fora do centro cirúrgico e nem ressonância não fazia porque não tinha equipamento. Sim. Hoje, tem hospital que você tem 5, 6, 7, 8 ressonâncias, 7 tomografias, e metade dos seus anestesistas está na área diagnóstica intervencionista. E eu brinco sempre que a área fora do centro cirúrgico é uma área inóspita para o anestesista, porque ela foi feita para o aparelho de ressonância, para a tomografia, para o exame, mas não foi feita um pouquinho para o doente e zero para o anestesista. O espaço ergonômico, aspirador. O aspirador está na parede. Aí você tem que ter um sistema lá com pelo menos 7, 8 metros que chega até você para você aspirar o doente. Porque não tem aspirador. Exato, não tem espaço para você induzir. Então, assim, você tem que botar na mesa, na mesinha da tomografia, empurrar o doente lá para o fundo da sala para você induzir a anestesia, para você ficar um pouquinho mais perto. Então, assim, é um lugar que é perigoso. E cada vez mais esses programas têm trabalhado nisso, chamado a atenção para esse aspecto. Ou seja, eu tenho que triplicar a minha atenção num lugar desse, Leandro. Estressante. É mais estressante, exatamente. Consequentemente, né, o burnout aí fica mais presente. Então, o anestesista que fica fora do centro cirúrgico, eu sempre digo, ele é um anestesista de extremo valor, porque ele trabalha em condições não adequadas. Sim, alguns lugares ele tem. O que mais que é interessante fora do centro cirúrgico também? É a estrutura de atendimento, porque você adapta muitas coisas. E quando você faz muita adaptação para cuidar de paciente de alto risco, por quê? Aneurisma de aorta era operado no centro cirúrgico há 15 anos atrás. Hoje, 90% deles é na hemodinâmica, é endovascular. Cirurgia de carótida. Os tumores renais, os tumores hepáticos, assim por diante, que a gente operava no centro cirúrgico, a gente faz ablação lá embaixo. Só que com doente em decúbito ventral com uma sonda de pulmão para bloquear o pulmão, porque eles fazem isso no pulmão também. Nossa. Então, imagine você fazer ventilação monopulmonar, que a gente chama, num paciente, numa tomografia, num ambiente complicado. Então, assim, esse é um negócio que a gente tem que chamar a atenção, que as pessoas têm que estar atentas em relação a isso, né? Esse é um outro grande programa, mas o que está essa foto aqui, ela significa, está vendo que tem algumas coisinhas ali atrás, rotuladas, complicações raras, mas relacionadas à anestesia. O sistema britânico criou esses NAPs aqui, que são os projetos de auditoria. Então, ele levanta uma série de circunstâncias. Então, por exemplo, NAP 3, ele viu tudo que tinha correlação com complicações do bloqueio neuroaxial. É um bloqueio que você faz a RAC, a peridural, o bloqueio regional, trabalhou em cima disso, analisou as complicações, analisou os modelos que ele podia criar ali para poder, de certa forma, reduzir aquilo e criou uma série de documentos de orientação para o médico anestesista. Procedimentando. Muito, exatamente. O NAP 4, ele trabalhou só com gerenciamento de vias aéreas. Olha que interessante. O Closed Claim já tinha dito lá atrás que o doente mais suscetível de ter complicação numa via aérea era a mulher jovem. O NAP comprovou que é mulher, jovem, asa 1. Essas... Asa 1. Isso, mulher, jovem, asa 1. Essa, do ponto de vista de acesso de problemas relacionados à via aérea, é que tem uma das maiores incidências de complicação. Eu, como estratégia, só para você ter ideia, no meu dia a dia tem um sistema que chama videolaringoscopia, né, que é o videolaringoscópio que é assistida com aquela câmera. De rotina, em mulher, eu uso o videolaringoscópio. E nunca, depois que eu comecei a utilizar, eu nunca me arrependi. Me arrependi o dia que ele estava ocupado e eu não pude usar. Nossa. Então, assim... esse de VAD do lado. Exatamente. Mas o que ele trouxe? Ele trouxe a sistematização do cuidado e do atendimento. Sim. Então, ou seja, se você segue esses protocolos de uma maneira, eu diria que cartesiana, e os britânicos seguem. Por quê? Porque um NAP, ele significa uma prática médica. Se você deixa de fazer aquilo, você tem que justificar no seu prontuário por que você não fez. Se você não justificar de forma adequada, é uma imprudência, uma imperícia, é uma negligência.
Eles e você tratam de uma responde forma por isso. muito séria. Muito diferente. O NAP6, olha lá, reações alérgicas com risco de vida. E ele colocou bem na telinha ali, ó, atracura e rocurônio, que são, na verdade, bloqueador neuromuscular, que são os principais responsáveis, junto com os antibióticos, por reação alérgica que a gente tem no intraoperatório. Então, qual é o cuidado que eu tenho? Vou induzir um paciente, vou fazer bloqueador neuromuscular nele, eu tenho que pensar que uma das possibilidades é aquele doente desenvolver uma reação alérgica. Sim. Aí como é que eu trato reação alérgica? Né? Eu trato com vasopressor, porque o que acontece, desse caso, é uma queda na pressão. É o tal do choque anafilático, assim por diante. Ele é raro? É. Se você estiver preparado para ele e organizado, Sim. você resolve bem. bem. Mas se você não estiver preparado e nem souber e ficar pensando o que está acontecendo aqui, a chance do seu doente ter um desfecho ruim é muito grande. Né? E aqui, chegamos aqui no nosso documento que a gente fez aqui no Brasil, Leandro, que é a Resolução 2174 de 2017. Eu queria me debruçar um pouco aqui, porque essa resolução, ela substituiu uma outra resolução que existia na anestesia anteriormente. E quando a gente pensou nessa resolução, a gente olhou muito desfecho, Leandro. A gente analisou muito isso. A gente trabalhou mais de 1 ano e meio nessa resolução, quase 2 anos nessa resolução, para aprová-la no Conselho Federal de Medicina. Para a gente ter uma ideia, né? O que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina? O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia do governo federal, de Estado, que diz respeito a toda a prática médica. Então, o que ele me diz é exatamente o que eu devo seguir. Se eu não sigo uma resolução do Conselho Federal de Medicina, eu estou fazendo uma violação do Código de Ética Médica. Sim. Então, esse é um princípio. Então, uma resolução, ela tem uma enorme, uma grande importância para a nossa prática, para os nossos pacientes. O foco dessa resolução foi o paciente e a segurança do paciente. Segundo foco importante dela foi estruturar a anestesia com o suporte da instituição hospitalar. O que significa isso? Existe responsabilidade do diretor técnico, principalmente da Comissão de Ética Médica, em dar suporte e apoio para o médico anestesista para suas demandas em relação a essa resolução. O anestesista não é o executor da política. Vou comprar o equipamento X ou YZ e assim por diante. Isso quem decide é o hospital. Mas ele diz o seguinte, a resolução diz que para a condição mínima de segurança para a prática da anestesia, ou seja, condição mínima, Leandro, eu tenho que ter de A a Z. Qualquer hospital do país, qualquer serviço do país tem que ter essa condição mínima. O que a condição mínima diz? Você tem que ter um aparelho de pressão não invasivo, você tem que ter uma oximetria de pulso, você tem que ter um cardioscópio, você tem que ter, olha ali, determinação da temperatura e dos meios para segurar a normotermia. Claro, hipotermia maligna. Hipotermia maligna, hipotermia. Porque a hipotermia, Leandro, olha que interessante. Quando você fala de hipotermia no intraoperatório, que a gente chama de hipotermia inadvertida, é aquela que o doente ficou frio, com a temperatura abaixo de 36 durante muito tempo. Tem um dado, que é um dado de literatura. A incidência de infecção de ferida cirúrgica triplica na hipotermia. Na hipotermia. Quando você analisa infecção de sítio cirúrgico e internação hospitalar, o custo diário do paciente pode aumentar entre $1.500 e até $4.000. Dólares. São dados dos Estados Unidos. Lembra que eu te falei que a gente tem dificuldade com os nossos dados aqui. Sim. Então, a gente tem do Reino Unido, a gente tem isso bem definidinho, né? Porque a economia da saúde lá é bem estruturada, e nos Estados Unidos. Consequentemente, infecção de sítio cirúrgico relacionada à hipotermia é algo que é temível. Então, a gente colocou aqui, ó, procedimento de 60 minutos. E se eu estou fazendo prematuro, RN, criança, idoso, se o procedimento durar meia hora, eu tenho que estar utilizando um sistema que monitore a temperatura e que ajude a manter a normotermia. Eu não disse que é o equipamento A, B, C ou D, e que é o monitor A, B ou C ou D, mas eu disse que tem que ter. E tenho que ter uma monitorização contínua da ventilação. Eu fiz anestesia geral, eu tenho que ter capnografia. E a capnografia hoje ela assume um outro caráter. Ela não é só um monitor de ventilação, é um monitor hemodinâmico. Claro, tem interação. Tem interação. Então, isso aqui é cuidado mínimo da anestesia. É o artigo 3. Olha o que é o artigo 4. Diante da necessidade de implementação de medida preventiva, voltadas à redução do risco e ao aumento da segurança, recomenda-se. Recomenda-se significa o seguinte, do ponto de vista jurídico. Olha, se você trabalha num hospital,
considerado de classe mundial, aqui em São Paulo, você tem que ter tudo que está colocado aqui. É inaceitável que você não tenha. Se você trabalha num hospital no interior de um estado mais pobre do país, que você tem dificuldade para a economia, se entende que naquela condição, naquela estrutura, talvez você não tenha condições de atender todos esses critérios que estão colocados aqui. Isso é uma palavra chamada razoabilidade no direito. Então, o direito entende isso. É razoável que naquela cidade, naquela pequena cidade, você não tenha isso. Mas não é razoável que você não tenha isso, entre aspas, no circuito Elizabeth Harden, que é a Avenida Paulista e assim por diante. Está certo? Sim, correto. Então, não tem discussão. Então, o que está colocado lá? Número A, monitorização do bloqueio neuromuscular para pacientes submetidos à anestesia geral com uso de bloqueador neuromuscular. Aí você fala, não, mas o idoso... Não, todo mundo. Por quê? Quando a gente passa para a sala de recuperação pós-anestésica, trabalhos publicados pelo mundo afora dão conta de que a complicação mais frequente na sala de recuperação pós-anestésica é o bloqueio neuromuscular residual, Leandro. Sim. Aumenta o tempo de RPA. E aumenta a incidência de dificuldade respiratória, a saturação não fica muito bem, mas mais do que isso, a parte neuromuscular de deglutição e de broncoaspiração, Claro. que ficam desprotegidas. Aumenta a incidência de pneumonia no pós-operatório. Olha o custo. E o risco do paciente também, claro. E o risco, exatamente. Então, quando a gente colocou isso aqui, então assim, só para você ter ideia, primeiro, que para colocar algo que era um artigo 4 com recomenda-se, vamos dizer que foi o seguinte, foi uma pequena batalha, entendeu? Não foi uma guerra, mas foi uma pequena batalha, tipo um Waterloo, alguma coisa assim, entendeu? Uma guerra da Crimeia, tal, alguma coisa parecida com essa e assim por diante. O que mais que a gente colocou no B? Já existia um documento antes de um parecer já que falava sobre os monitores de profundidade anestésica e a importância dele, despertar. A 7ª ou 8ª complicação que o pessoal do NAP viu foi despertar intraoperatório e microdespertar intraoperatório. Então, se você faz anestesia venosa, você faz anestesia com um paciente com trauma, um paciente mais grave, você precisa de um monitor de profundidade. O que ele te mostra? Ele te mostra a correlação entre as drogas anestésicas que você faz e o que o doente está dormindo. Cá entre nós, eu olho isso hoje de maneira geral pela pressão e pela frequência cardíaca. E quem diz que pressão e frequência cardíaca, que são dados autonômicos, reflete aquilo que está acontecendo no sistema nervoso central? É verdade. Então, assim, está aqui colocado e ele te dá suporte para isso. Monitorização hemodinâmica avançada. E cá entre nós, Leandro, a gente chamou pressão arterial invasiva e pressão venosa central de monitorização hemodinâmica avançada. Isso dá a oportunidade, de novo, de qualquer hospital nesse país ter um catéter central e medir a PVC. Você mede a PVC pegando uma coluna de água com equipo de soro que você corta, enche ele, coloca do lado e você fica vendo a coluna oscilar, pega uma fita métrica, coloca na reguinha. Foi isso que a gente fez durante muito tempo. E você fica vendo a pressão venosa central. Quer mais barato que isso, Leandro? Não tem. Pressão arterial, você punciona a artéria. Se você não tiver um sistema, um domus eletrônico assim por diante, que é uma parte dos equipamentos que já tem, você monta isso com um reloginho de pressão. É aquele reloginho que ele faz, te mede a pressão, dá para você fazer um negocinho daquele lá, entre aspas, não é nem MacGyver, é um negócio que a gente cansou de usar no dia a dia e que dá para você medir a pressão. Então isso dá para fazer do Oiapoque ao Chuí. A gente comenta que o Brasil não é São Paulo, não é Rio de Janeiro. Exatamente. Tem muito por aí que dá para fazer. Tem muito fazer, mas dá para você fazer. Mas mais do que isso, o que a resolução trouxe? Ela trouxe uma oportunidade de avaliar o risco do paciente, que é o que está colocado ali, ó, para pacientes de alto risco em procedimento cirúrgico e assim por diante, conforme definido no anexo 5. Que é o nosso anexo 5? A gente faz uma correlação, a gente diz o que é a cirurgia de pequeno, médio e grande porte, dá vários exemplos, e diz o que é um paciente de baixo, risco intermediário e risco alto. A gente já sabe que risco alto são os pacientes que têm 20% de mortalidade em 30 dias. Lembra que eu falei do Reino Unido que eles tinham resolvido muito isso, reduzido muito a mortalidade? Eles mostraram com essas estratégias aqui que eles conseguem reduzir 40%, 50%, 60%, 70%, 80% da mortalidade da incidência de complicações pós-operatórias. O doente de alto risco, com monitorização hemodinâmica avançada e com isso, você reduz mortalidade. No doente de baixo risco intermediário, você reduz morbidade. O que é morbidade?
mais tempo de ventilação mecânica, uma menor incidência de disfunção e insuficiência renal, menor tempo de internação na terapia intensiva ou no hospital. Tem um impacto brutal. Absurdo. Para o paciente, para a instituição, até para o profissional que está ali lidando com a situação. Exatamente, exatamente. Né? Então, assim, eu acho que o que o Covid trouxe para a gente? Ele abriu uma janela. Ele abriu uma janela, primeiro, de tristeza, né? Pelos nossos milhares de pessoas que nós perdemos nesse país afora, né? E, de verdade, né? Eu pessoalmente tenho a sensação de que a gente poderia ter feito melhor, né? A gente poderia ter feito uma gestão melhor. Quando eu digo nós, eu estou me colocando do lado da autoridade pública de saúde, que falhou em inúmeras oportunidades, não fez gestão da crise, não pensou lá atrás como fazer. Eu não tenho dúvida que hoje a gente tinha que ter na televisão todo dia de manhã o Ministério da Saúde junto com todos os ministros relacionados a essa pasta, fazendo uma reunião diária dizendo o que aconteceu, quantos casos fulano de tal, quantos casos, quantas máscaras, distribuiu equipamento, onde é que está caindo, onde é que está subindo, isso é importante. Vocês fazem gestão, sala de situação, vocês fazem gestão de crise nas empresas de vocês, quando tem essa situação. A gente aprendeu isso em 61, quando os caras da União Soviética meteram os mísseis dentro de Cuba na cara dos Estados Unidos. Foi ali que foi criada a sala de situação, sala de crise. Como é que esse país até hoje não aprendeu a fazer um troço desse? Né? Então, eu acho que essa foi a grande falha. Né? A segunda grande falha foi não ter entendido que isso aqui é uma doença extremamente grave. Isso é a maior tragédia sanitária da humanidade. A gente nunca viveu nada parecido com isso. Isso desestruturou todo o sistema de saúde. A gente vai ter um déficit fiscal pelos próximos 10 anos. A gente gastou, entre aspas, está certo que muito dinheiro foi contingenciado, mas a gente colocou 350, 400 bilhões de reais aí só na saúde esse ano aqui, na saúde pública, Leandro. Sim, sim. Isso é o que o Brasil gastou nos últimos 2 anos e meio, 3 anos praticamente de orçamento para a saúde. Gastamos em menos de um ano. Né? O Conselho Nacional de Saúde diz que, por conta da PEC dos gastos e assim por diante, a saúde perde em torno de 21 até 30 bilhões do seu orçamento para o ano que vem, em função de algumas coisas relacionadas ao IPCA e à inflação, que é o que rege mais ou menos a estratégia do teto de gastos e assim por diante. Então, a gente vai ter que ser muito mais legítimo em relação à indicação dos nossos procedimentos. Custo-efetividade e custo-eficácia. Eu digo o seguinte, a anestesista sabe muito farmacocinética e farmacodinâmica. A gente vai ter que cair agora no livro, no capítulo farmacoeconomia. E a economia da saúde. A gente vai ter que fazer coisas mais interessantes. Esse vai ser um desafio. Porque, além da questão da economia, de uma forma geral, que a gente tem visto, a gente estourou o teto de gasto esse ano, o mercado como um todo, a indústria como um todo, não tinha capacidade para atender, né, a demanda que a gente teve no país, mas pior do que isso ficou aprendizado, a gente não tem sistemas para poder fazer a gestão apropriada de uma crise como essa, por exemplo. Saber em tempo real o que está acontecendo em cada um dos pontos do país. Esse é um desafio nosso também. Né? Enfim. Bom, eu queria até aproveitar, né, doutor, para fazer um breve comentário aqui. Né? A Dräger, esse webinário a gente tem trabalhado muito forte na questão de disseminar conhecimento. A Dräger disponibilizou esse canal para poder trazer informação para todos os cantos do Brasil. A gente sabe hoje que existe uma dificuldade de informação de qualidade, como a que a gente está trazendo aqui hoje, em alguns pontos. Né? Algumas regiões têm uma dificuldade de receber essa informação. E hoje, a nossa maior preocupação é ser um provedor de conhecimento e de educação continuada de qualidade. Né? Por conta disso, a gente aproveita esse canal também para mostrar a preocupação que a gente tem em desenvolver tecnologias que solucionem esses problemas. E hoje a gente trouxe para vocês uma solução que vai bem de encontro a tudo isso que a gente está conversando hoje. Né? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção agora. A gente vai apresentar essa solução e durante a apresentação, a gente vai fazer uma pergunta e a pessoa que acertar essa pergunta vai concorrer a esse kit que está aqui, né? Que vai ser apresentado para vocês. E a gente vai dar uma olhadinha agora, tenho certeza que vocês vão gostar. Fique à vontade. Hoje eu vou explorar e conhecer um pouco mais sobre o Atlan da Dräger. Vamos ver como essa máquina pode ajudar quando o assunto é ventilação protetora e segurança do paciente.
Bom, Atlan é uma família de equipamentos que tem 4 modelos diferentes: o A300 e o A350 e as suas versões XL. A família Atlan vem com a proposta de atender nós, anestesiologistas, um pouco mais exigentes quando o assunto é ventilação protetora e segurança do paciente. A primeira coisa que chama atenção é a flip-up, nos modelos A300 e A350. Essa bancada auxiliar é muito prática. Aqui dá para colocar insumos, drogas, laringo, enfim, com tudo à vista, não precisa procurar nas gavetas. Eu vejo as principais funcionalidades e modos ventilatórios, além da monitoração ventilatória avançada. Você ainda pode escolher versões com ou sem analisador de gases. Fica bem claro que ele vem com especificações técnicas superiores ao Primus, que já é um equipamento consolidado nos hospitais de referência aqui no Brasil. Eles melhoraram muito o ventilador a pistão. No Atlan, ele funciona como um algoritmo inteligente que faz o monitoramento constante da fase expiratória. Mesmo em caso de vazamentos durante o procedimento, o ventilador consegue manter a pressão de platô e a PIP, até um certo limite, é claro. Além disso, o equipamento faz a correlação da PIP e da pressão inspiratória de forma automática. Isso pode ajudar muito na redução da variação da driving pressure. Alguns estudos recentes já relacionam a menor variação da driving pressure à redução da taxa de mortalidade. Com certeza, essa função vai reduzir os casos de lesão pulmonar associadas à ventilação. E o melhor, isso acontece de forma automática. Falando em prevenção a lesões pulmonares, a Dräger ainda manteve no Atlan a ferramenta de proteção contra barotrauma por flush de O2. Mesmo injetando um fluxo alto de oxigênio no sistema respiratório, não ocorrem picos de pressão na via aérea do paciente. Isso reduz muito o risco de lesões, principalmente em pacientes graves ou neonatos. Também evita erros médicos, processos e toda a repercussão ruim que isso pode trazer, tanto para nós quanto para o hospital. A Dräger fez algumas melhorias consideráveis nesse ventilador. O Atlan tem um sistema de redução progressiva do espaço morto, de acordo com o volume corrente ou a pressão inspiratória. Esse novo pistão reduz o espaço morto, ciclando somente na parte superior do sistema respiratório, garantindo que ele seja o menor possível para cada tipo de paciente. Com essa redução, o tempo de resposta dos pacientes melhora consideravelmente. Aqui, a gente vai ter resultados ainda melhores na aplicação da técnica de mínimo e baixo fluxo e, claro, na ventilação em pacientes neonatais. Outra coisa que foi muito bem pensada pelos alemães foi o modo BOOM, do inglês Backup Manual Mode. Os principais comandos do equipamento são feitos através da tela touch. Então eles pensaram, e se a tela falhar? A Dräger desenvolveu um sistema de segurança para isso também. Se o comando por tela falhar, é possível acionar o modo BOOM e continuar a ventilação de forma manual, com a administração de halogenados e fluxo de gás fresco, sem perder a monitoração na tela e sem a necessidade de trocar o aparelho de anestesia no meio de um procedimento. Falando ainda da tela, a nova tecnologia do display do Atlan foi projetada para ser antirreflexiva, fixando a tela ao equipamento, otimizando o espaço para acoplar o monitor multiparâmetro, não fica aquele monte de tela em cima de tela. Na monitoração hemodinâmica, com a conectividade nativa, é possível visualizar em tempo real os parâmetros ventilatórios diretamente no monitor multiparâmetro e transferir esses dados para o prontuário eletrônico. Você consegue correlacionar as alterações hemodinâmicas que são causadas pela ventilação mecânica em uma mesma tela. Resumindo, do ponto de vista clínico, é um excelente equipamento. Tem muitas funções que trazem vários benefícios. É uma ferramenta poderosa para nós que nos importamos com a performance ventilatória e a segurança do paciente. Bom, espero que tenham gostado da análise, porque é uma opção bem interessante. Eu recomendo. Muito legal, né? Bom, a pergunta então é a seguinte, gente. Atlan se escreve com N ou com M? Responde aqui nos comentários pra gente, que daqui a pouquinho a gente vai fazer um sorteio. A pessoa que responder corretamente vai concorrer a esse lindo kit que a gente apresentou aqui, né? Bom, continuando aqui com o Dr. Enes, então,
Doutor, você ia falar mais a respeito da situação do Covid, né? Porque na verdade é o seguinte, a gente primeiro acho que a gente deu um banho de desesperança nas pessoas, eles não podem ficar desse jeito, a gente tem que abrir oportunidades, né? Se a gente for lembrar, existe algumas frases no mundo empresarial que toda crise traz uma enorme oportunidade, né? E trazem mesmo, né? E se a gente olhar algumas crises que a gente teve pelo mundo afora, a peste Claro. lá no período medieval, o que ela trouxe depois? A Renascença, o Renascimento, considerado um dos períodos de maior desenvolvimento da humanidade, né? Centenas de milhares de obras que a gente fica admirando pelo mundo afora foram de tudo desse período. Sim. Se a gente pensar na Primeira Guerra Mundial, além da tragédia que ela trouxe para a gente transfusão de sangue, trouxe o uso da penicilina. A Segunda Guerra melhorou a transfusão, melhorou as condições de transporte, melhorou as condições de cuidado médico e mais uma série de coisas. A indústria alimentícia, uma série de outras coisas, gestão e assim por diante, vieram desse processo. Então a gente tem que ter alguma coisa, né? Então acho que eu queria tirar a primeira coisa é a gente entender o cenário que a gente vive hoje. A linhazinha cor-de-rosa e a linhazinha vermelha. A linha vermelha significa os doentes que são submetidos à internação hospitalar. Isso é 5, 6% daquilo que as pessoas ficam doentes. 94, 95, 96%, quem cuida é a saúde primária. É o atendimento inicial ali. E agora vamos lá. Quem que sabia de saúde primária nesse país? A gente nem falava disso. Então agora o posto de saúde, a unidade básica de saúde passou a ter uma relevância brutal, porque eles são, na verdade, as grandes escoras desse sistema. São quase 2 milhões de pessoas envolvidas na saúde primária no país, Leandro. Quase 2 milhões. E que ficaram quietos em casa porque eles não tinham nem EPI e nem orientação para poder cuidar dos pacientes nas unidades básicas de saúde, nos PSF. O Todos pela Saúde, aqui em São Paulo, doou milhares de EPIs, de oxímetros de pulso, para eles voltarem e para ativar. Era uma força enorme que tinha para ajudar esses... Porque a gente começou a falar lá atrás no Covid, fica em casa, fica em casa. Só que o cara ficava em casa e não sabia que era hora de ir para o hospital. E às vezes ele ia tarde. E quando ele ia, ele morria. Claro. Isso aconteceu na Itália, na Espanha, aconteceu aqui no Brasil também. Então o programa de saúde na família tem uma enorme importância. Mas o que eu quero chamar a atenção é que aquilo que a gente cuida no hospital é muito pouco daquilo que é a doença. Então, qual é a participação do hospital? O hospital na Grécia Antiga não era um hospital de doença, era um hospital para recuperar a saúde. Então, essa vai ter que ser um foco diferente. O hospital que ficar cuidando de doença, na minha opinião e na opinião de muita gente, tende a fracassar. Ele hoje tem que ser um promotor da saúde. E para promover saúde, você tem que fazer algumas coisas. Entender primeiro esse cenário econômico que a gente tem. Ou seja, não dá para achar que você vai cobrar mais por isso. E que você vai ganhar muito mais com isso e assim por diante. Olha lá a crise econômica. A gente nunca... Os americanos tinham, até alguns meses atrás, tinham o melhor cenário de emprego dos últimos 70 anos. Tem agora o pior cenário de emprego dos últimos 200 anos. E nós não estamos atrás. O IBGE publicou ontem quase 14 milhões de desempregados. E se a gente for contar em desempregado e em subempregado, a gente deve chegar perto de 25, 30 milhões de pessoas ativas nessa situação. Então, eu não sei se a nossa economia se recupera num Vzinho, como diz o Paulo Guedes, assim por diante. Acho que ele é otimista demais. Agora, nesse cenário, o que você tem que fazer? A primeira coisa é o hospital hoje, ele vai ter que mudar o modelo, por exemplo, de cuidado dele no paciente cirúrgico. Leandro, é algo que é inimaginável. 75% a 80% dos procedimentos cirúrgicos no Brasil são realizados com o paciente internado. 75% a 80% dos procedimentos cirúrgicos realizados no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa inteira, são com paciente ambulatorial. Nossa. Eles mandam o doente embora no mesmo dia. Olhando essa vocação e essa força que a gente tem na saúde primária, eu preciso de fazer a saúde primária conversar com a secundária, a terciária e a quaternária. Eu preciso de fazer com que esse cara da saúde primária possa me ajudar a fazer o pós-operatório da hérnia. E eu não deixo o cara internado no hospital. 2 dias a menos de internação dele me dá a possibilidade de gastar menos e, ao mesmo tempo, colocar outro doente no hospital. Então, eu vou ter que gastar menos e melhor. Então, saúde primária vai ter que entrar na ordem do dia. Quando eu falo que os hospitais vão ter que ser provedor de saúde, olha que interessante, alguns já começaram. Saúde corporativa.
Alguns grandes hospitais do país começaram com um programa de saúde corporativo. O que significa isso? Eles assumiram atendimento primário dentro de algumas empresas. Que interessante, doutor. É uma saúde preventiva, vamos dizer assim. Algo assim, tá certo? Mas quem que você vai ter que oferecer? Vacina, você vai ter que oferecer cuidado primário. O que é o cuidado primário? Vamos pegar o paciente diabético, por exemplo. O paciente diabético, quando ele chega no hospital, ou com uma complicação do diabetes, uma infecção, uma cetoacidose, assim por diante, isso é o pico da coisa. 3 meses antes, ele começou com uma feridinha no meio dos pés. Que se você treinar o cara da saúde primária junto com o endócrino, então o endócrino, que é da especialidade, tem que conversar com o pessoal da saúde primária. Tem que qualificar melhor, treinar melhor, retreinar. A gente tem que requalificar a saúde primária. Sim. Para ela ser útil, efetiva e eficaz e efetiva. E para custar menos. E para trazer custo-efetividade. Pois bem, na hora que eu faço isso, eu ensino ele vai começar agora, lá no diabético, examinar o dedinho do pé dele, as freirinhas no pé. Ali começa a infecção, aí ele faz uma úlcerazinha, aí ele já tem uma insuficiência vascular arterial grave, daqui a pouco ele está com uma úlcera, aí ele vai para o hospital. 50 dias internado. Começou ali, aquilo podia ter sido resolvido antes. Então, esse vai ser um negócio legal que a gente vai fazer. Segunda coisa, você tocou num ponto aqui lá atrás, você falou assim, olha, do ponto de vista de necessidade, quando a gente fala hoje de inteligência artificial, mas a gente tem um negócio mais básico antes, que é a estruturação da saúde 4.0, dados. Né? Prontuário eletrônico, por exemplo. Ainda não é realidade em grande parte do país. Exato, Leandro. E isso é uma tragédia. Por quê? Porque na hora que eu coloco isso no papel, primeiro que eu não consigo transformar isso em informação e em dado. Tangível, né? E, por exemplo, você atende na saúde primária no papel. Aí o cara vai no pronto atendimento. Começa tudo de novo, Leandro. Não rastreia. E se ele vai para o hospital? Ele saiu da saúde primária, passou no pronto atendimento aqui, foi para o hospital, perdeu tudo. O cartão SUS é uma realidade no papel há mais ou menos uns 15 anos. Até hoje não foi implementado. O que era o cartão SUS? É um prontuário eletrônico do paciente, do Sistema Único de Saúde. Lembrar que o Sistema Único de Saúde atende nesse país a todos os habitantes, porque muitos de nós aqui, quando vamos fazer vacinação, vamos lá no sistema público. O que mais que a gente vai lá no sistema público? Quando você tem uma doença grave que o teu plano de saúde não cobre, você tem 2 portas para entrar no sistema público, a porta da frente ou a porta do lado da judicialização. Sim. E muita gente entra pela... liminar para poder conseguir procedimento. Exato. Né? Então, assim, isso é algo importante. A gente vai ter que trabalhar essa questão, baratear, melhorar os sistemas. A gente não tem bons sistemas de dados no país, assim por diante. A gente pecou porque a gente não abriu, do ponto de vista, as empresas de fora, para ter concorrência, para a gente ter bons sistemas aqui. A gente precisa disso. E agora nós vamos precisar de muito, porque agora a gente está falando o seguinte, nós vamos sair da idade das trevas para a idade da luz, que é o 5G. O 5G vem aí para abrir um monte de oportunidades. A gente tem visto algumas movimentações já legal. Das teles, enfim. Exato. Bem interessante. Que é aqui, né? Aqui tem um negócio legal nesse diapositivo. O que ele fala? Ele fala sobre estratificação do risco no paciente no hospital. Quando você analisa os doentes que pararam no hospital, Leandro, 70% a 80% dos doentes que param nas enfermarias. Quando eles param, a gente costuma dizer o seguinte, olha, o doente parou, corre lá a equipe lá para poder reanimar o paciente. A gente chama de time de resposta rápida, código azul, time de parada, seja o que for. Aí vai lá 4, 5 pessoas com equipamento, não sei o que, para ressuscitar a pessoa. Quando você faz uma análise do que aconteceu com esse doente nas últimas 6, 8, 12, 24 horas, foi assim, ele foi caindo a pressão lentamente, ele foi aumentando a frequência cardíaca, ele foi caindo a saturação, ele foi piorando o nível de consciência, ou seja, ele deu para você inúmeras oportunidades de ir lá cuidar dele de uma maneira mais simples e mais fácil. Dar um volume, dar uma droga vasoativa, fazer um diagnóstico de uma isquemia miocárdica, fazer o diagnóstico de uma sepse começando. Quer dizer, os dados estavam lá, né? O doente estava lá dando dados para você. Na hora que você junta esses dados, coloca isso junto com uma estratificação de risco, coloca num sistema, numa central que diz para você, verde no quarto 35. Você entra lá a cada 6 horas.
Amarelo no quarto 38. Eu entro lá a cada hora. Vermelho no quarto 45. Eu fico do lado do doente até transferir ele para a UTI. Então, assim, esses sistemas inteligentes já estão aí. E eu tenho certeza que vocês têm isso nos equipamentos de vocês. Eu tenho certeza que tem. Então, aí é outra tristeza, né, Leandro? Você coloca um equipamento fantástico à disposição das pessoas e o cara não usa 40% a 50% do potencial que tem naquele equipamento. Essa é a nossa dificuldade hoje. E, inclusive, acho que a dificuldade de qualquer indústria quando vai trabalhar em países que estão em processo de desenvolvimento, né? A gente tem hoje na Europa, Estados Unidos, toda uma parte de redes, né, e de sistemas de Big Data para poder fazer análise desses dados. Até mesmo condutas clínicas e protocolos de hospitais podem ser modificados com a análise desses dados. A implementação de protocolos de hipertermia maligna, por exemplo, você pode usar Big Data para poder fazer a análise efetiva da sua conduta. A mesma coisa com dados clínicos como parâmetros, PIP, gerenciamento de CO2, gerenciamento de análise de gases, drogas, né? A gente tem vários sistemas hoje lá fora, né, que já funcionam, que existem. A Dräger tem isso, outras empresas também têm isso, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem os hospitais conectados ainda, né? A grande maioria ainda não está nessa fase para poder usar esses dados a favor do paciente, da segurança do paciente, até da economia para a instituição mesmo, né? As pessoas talvez não tenham sentido a necessidade e a importância disso. E acho que nessa pandemia está surgindo uma outra oportunidade para os médicos, que é uma nova especialidade, Leandro, que é o médico de dados, que é o médico de gestão de dados, o médico das informações, o médico do desfecho. Esse vai ser um profissional requisitadíssimo no mercado dentro de muito pouco tempo. Quem está ocupando um pouco esse espaço? O pessoal da radiologia. Por quê? Porque quando a gente fala de pacto, integração e assim por diante, eles estão trabalhando com isso há muito tempo. Sim. Então, naturalmente, quando você fala de alguém que está lá, enfiado lá dentro da área de TI e assim por diante, é um radiologista. Mas eu costumo dizer, quem é um cara que está lá enfiado também em cima disso no dia a dia? É o anestesista. E, Leandro, infelizmente, a gente vai ter o seguinte, a gente reduziu drasticamente o número de procedimentos seletivos, não sei se a gente retorna tão cedo. Essa crise econômica também vai tirar muita gente do cenário da saúde suplementar. Lembrar que 85% a 90% dos planos de saúde que a gente tem no Brasil são planos empresariais. Então, se você tiver um desemprego importante, você vai cair muito isso. E vai ter downgrade também, tá certo? Em relação aos planos. Tá? É a segunda coisa que mais impacta na folha de pagamento das empresas. Então, alguém vai ter que pensar em quanto a gente pode baratear isso para viabilizar as empresas e assim por diante. Mas nesse contexto, eu acho que não é uma oportunidade. Aqueles que estão pensando na especialidade, estão com dificuldade, vai trabalhar, vai fazer um MBA na área de TI e assim por diante, vai ter emprego. Eu não tenho dúvida que essa pessoa vai ter emprego, né? Então, eu acho que esse é um negócio legal. Em cientista de dados? Cientista de dados, o pessoal da biologia está trabalhando muito com isso, né? Tem alguns aí famosos aí que estão aí na televisão todo dia, aí, né? O Átila e assim por diante, né? Legal. Que é isso, trabalhar com os dados. Aí tem um outro também, que também não é um biólogo, mas é um matemático, é o Frank Capra, também trabalha muito com isso, né? Mas assim, eu deixei esse último diapositivo aí para a gente poder pensar, né? Quer dizer, quando a gente fala hoje, o que a gente fala assim, internou no hospital, teve alta, ótimo, vírgula. O tá ótimo é obrigação. Só que ele tá ótimo à custa de quê? De um custo muito alto. Então não valeu a pena. Sim. Ou que o doente foi maltratado dentro do hospital. Ele ficou 3 horas esperando na internação, ele demoraram para fazer os exames dele, na hora de funcionar a veia dele, funcionaram 5, 6 vezes a veia dele, deixaram ele com náusea e vômito. A experiência dele foi péssima. Eu comparo isso com todos nós aqui recebendo o telefonema ou ligando nas companhias telefônicas ou nas companhias de TV a cabo para resolver os nossos problemas. É super agradável, né? Então, é exatamente isso que essas pessoas aqui têm no dia a dia em muitos hospitais. Uma experiência muito ruim. Isso está contando agora na transferência de valor, né? E a outra é a chamada pertinência do cuidado, que o desfecho ajuda a gente a entender. Né? Em quem vale a pena fazer o que e como. Né? Eu preciso de entender esse cenário. Eu preciso de colocar isso, e essa equação tem que estar o tempo inteiro me guiando para tomar cuidado, para cuidar dos doentes. Se eu tiver isso aqui em mente, e de maneira estruturada e organizada como instituição, talvez eu me saia bem
nessa crise econômica que a gente vai ter. Muito interessante. Até um comentário agora, né? Eu tenho visto algumas movimentações de seguradoras americanas, uma ou outra europeia, falando a respeito já da remuneração da instituição de saúde, não por procedimento, mas sim pelo desfecho. Pela performance. Pela performance, exatamente. É isso aí. E você acha que é possível a gente ter isso no Brasil? Bem-vinda. Bem-vinda. Com certeza. A coisa, assim, Leandro, tem algo que é extremamente importante. O que nos move? Né? Olha, eu quero ser o melhor anestesista do Brasil, vou ter que acordar cedo, estudar bastante, trabalhar, não sei o quê, me esforçar. Assim, pode ser que eu não alcance isso nunca e assim por diante, mas eu tenho que ir atrás, não é coisa. Aí tem um outro detalhe que é o seguinte, estou satisfeito com isso aqui, estou muito bem aqui. A questão toda é que esta acomodação, sim, do ponto de vista humano, ela é perigosa, porque nós estamos falando de áreas muito complexas do conhecimento. A gente viu aí o volume de informação a respeito de Covid que apareceu nos últimos 6 meses, a quantidade de trabalhos que foram produzidos. Então, para você estar up to date não é um negócio muito fácil, né? Agora, mais do que estar up to date, o que mais que tem que estar? Você tem que estar conectado no seu mundo. E o mundo hoje é um mundo em que o desfecho é uma palavra importante, em que a judicialização é uma palavra importante, sim, que o cuidado é uma palavra importante, comunicação é uma palavra importante, honestidade, transparência. Então, esses valores todos têm que estar te permeando agora e estar te robustecendo. E você tem que colocar isso em cima da mesa para o seu pagador, e ele tem que sentir isso de você. E se ele sente que você não está entregando isso, de verdade, como é que ele sabe disso? Você pega um procedimento cirúrgico, que em média demora 3 dias na internação. No seu hospital é 4 dias e meio, e eu tenho um dado nacional que é 3 dias. Leandro, você é meu provedor, mas, amigo, está complicado, porque caro. A média é 3 dias, no seu hospital é 4 dias e meio. Aí você fala, olha, mas repare uma coisa, o meu é 4 dias e meio, esses de 3 dias tem uma taxa de reinternação de 25%. Isso. Opa, não tinha notado isso. E o que mais? Você repare aí que, apesar de ficar mais tempo, o meu custo é menor. E repare que minha taxa de reoperação é de menos de 3% e você está com uma taxa de reoperação de 6%. Você tem dado a informação, você senta em cima da mesa e discute. Se você não tem, perde dinheiro. É muito complicado e a gente vê, infelizmente, esse nível de discussão a gente tem em algumas capitais, mas fora das capitais a gente ainda sofre um pouco com a desinformação, né? Bom, muito legal. Vamos ter que acelerar. O nosso tempo está acabando por hoje. Doutor Enes, eu queria agradecer muito, doutor, pelas valiosíssimas informações que o senhor passou para a gente. A conversa foi muito legal, foi muito boa mesmo, né? Então, fica o meu muito obrigado para o senhor. Bom. Leandro, eu quero agradecer você e o Pedro em nome da Dräger, né, que tem um timaço enorme aqui. A gente está aqui no estúdio aqui, o pessoal não pode ver, mas tem um time enorme aqui, extremamente competente, que gerou esse programa, e eu diria que de uma enorme generosidade de vocês, né? E eu conheço a história da Dräger, né? A Dräger sempre trabalhou com segurança, né? Ninguém que coloca alguém para mergulhar numa água profunda, né, de alguns milhares de metros, ou descer numa mina para produzindo equipamentos, não se preocupa com segurança e assim por diante, né? Então, eu acho que esse é algo que nos estimula, né? E é algo que dá um modelo e um exemplo para a gente, né? Agora, mais do que isso, a generosidade de vocês de oferecer um programa que alcança o país inteiro. Eu não tenho dúvida que essa pandemia trouxe para a gente uma outra coisa, democratização da informação, Leandro. Isso é de extrema importância, porque esse é o grande moto de mudança das pessoas. Agora, o que acontecia durante muito tempo, as pessoas ficaram limitadas em relação às informações, né? Então, agora, elas vão ter tem muita coisa ruim, fake news e assim por diante, mas tem muita coisa boa sendo transmitida, né? E eu diria com um custo praticamente zero. E com uma enorme oportunidade. Está tudo lá na rede, né? Só depois baixar e assim por diante. Exato. Então, eu que agradeço muito a oportunidade que vocês me deram de estar aqui essa noite conversando com vocês e com o nosso público aí. Adorei, eu assim, gostei muito, foi um papo legal, porque acho que, de certa forma, as pessoas precisam dessa informalidade com esses dados duros para a gente poder lidar com a realidade. Fica mais leve de absorver. Fica mais leve. É isso aí. Bom, obrigado, doutor.
E obrigado a todos vocês que assistiram. Se quiserem mais informações sobre o Atlan, podem consultar aqui, vai estar disponível no site para vocês. E estamos aqui, qualquer informação pode acessar o site da Dräger. E muito obrigado por acompanhar o nosso webinário.